Quero saber de você, já deixa aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, se você gostaria de uma renda de R$ 1.200 por mês. Se você recebe também, já deixa aqui para a gente saber que você é um grande investidor. Deixa aqui nos comentários para a gente saber se você quer receber uma renda extra mensal todos os meses de R$ 1.200. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre isso. Vamos falar quanto de investimento que a gente precisa. Vamos usar alguns fundos imobiliários como exemplo e fazer um estudo sobre eles. Então já fica aqui no vídeo, envia para mais pessoas esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vem comigo. Café? Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e nesse vídeo a gente vai falar sobre fundos imobiliários e como conseguir uma renda de 1.200 todos os meses. Na verdade, a gente vai entender quanto que a gente precisa investir, né, definitivamente, usando como exemplo alguns fundos que a gente selecionou aqui para poder chegar nesse nível de R$ 1.200 mensais, detalhe, isentos de imposto de renda. Isso mesmo, o rendimento dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Antes de começar a ir para aqui para os ativos, para minha tela, se tratando de fundos imobiliários, a gente precisa entender alguns detalhes sobre essa classe de ativos, como por exemplo, que por legislação ele tem que distribuir 95% do seu caixa gerado nas suas operações. Isso é obrigatório de 6 em 6 meses, mas na tentativa de atrair mais investidores, os fundos imobiliários, como a gente sabe, divide isso mensalmente. Ou seja, não é então surpresa quando a gente escutar aí nas redes sociais alguns influenciadores, investidores e pessoas que querem trazer mais conteúdo falando como conseguir R$ 1.000, 1.200, 500 mensais sem ter imóveis e além de tudo isento de imposto de renda. É dessa forma, porque os fundos imobiliários, se tratando das classes dos ativos dos setores, a gente tem os de papéis e a gente tem os de tijolo. Então, tijolo é tudo aquilo que a gente pode pôr a mão, são os prédios, as indústrias, os hotéis, as lajes corporativas, ou seja, escritórios, né, os shoppings e no caso dos papéis, são os títulos da dívida que os fundos compram na intenção de receber os juros da dívida. Esse, então, é uma base de fundos imobiliários que a gente precisa entender. E agora a gente vai para a tela para poder conhecer um pouco mais sobre alguns ativos, né? Eu separei aqui alguns, já fiz alguns cálculos, deixei aqui no papel para a gente poder conversar sobre eles, a gente entender como que eles podem ser distribuídos aqui. Esse portfólio já antecipo que o valor investido para você receber R$ 1.233 aqui de acordo com esse cálculo vai ser de R$ 123.772. Isso vai dar um dividendo yield de 1.233. Claro que nas cotações de hoje, porque a gente sabe como que funciona o dividend yield. Se você não sabe, tem vídeo aqui no canal a gente tratando sobre isso. Vou deixar um card aqui em cima, só você correr lá e dar uma olhada. Aí tem um curso também que a gente gravou, um curso de 1 hora e alguns minutos para investidores iniciantes poder aí já ter um conteúdo organizado para começar a investir e já ir criando aí o hábito, né, e o padrão e a experiência nos investimentos. Esse é o primeiro fundo, RBRR11, né, Fundo de Rendimento High Grade. Olha, esse é um fundo que está na casa de R$ 100,62 hoje. Sua distribuição de dividend yield é de 12,05%. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 12,12. Seu valor patrimonial por cota é R$ 96,56. Então ele está um pouquinho. Esse aqui é um indicador muito interessante, que é o PVP, porque é o preço sobre o valor do patrimônio. Ou seja, se o valor do patrimônio do fundo é R$ 96 reais por cota e o preço está R$ 100, significa que ele está um pouquinho acima. Isso é justificado aqui nessa relação de preço sobre valor patrimonial. Alguns analistas dizem que abaixo disso, sempre abaixo de 1 é mais interessante porque o fundo vai estar descontado. Outros acham que é mais questão de ter atenção e entender por que esse fundo está com seu valor, né, o seu preço abaixo do seu valor patrimonial. Em via de regra, próximo a 1 é bem legal, então aqui está tudo em ordem com esse fundo. Né? Então, o último rendimento foi de R$ 1,20. Então, vamos ver aqui a continuidade dos dividendos distribuídos, olha, nos últimos meses.
Então há muito tempo que ele vem distribuindo e vem aumentando. Ó. Nos últimos 3 meses foi 1,20, depois 1,10, de 80 centavos passou para 90, passou para 1,7, passou para 1,10, agora 1,20. Títulos e valores imobiliários, ou seja, investe em CRIs. Gestão ativa, o que é aqui, ó, segmento de papéis. Gestão ativa, o que quer dizer isso? Que os gestores do fundo sempre estão buscando por mais investimentos e trazer mais rentabilidade para o fundo, trazer mais geração de caixa, automaticamente manter a distribuição corrente e aumentar a distribuição, ou seja, busca mais investimentos. Isso é muito interessante. A gente vê aqui o patrimônio líquido do fundo subindo também, o último mês subiu. Isso aqui é para uma base de estudo, tá, gente? RBRR11, 200 cotas a R$ 100,62, vai dar uma importância de 20.124. Ele pagou R$1,20 em dividendos, isso vai dar um dividendo de R$240. Agora a gente vai olhar outro fundo de CRI de papel, que é o fundo RECR11, RECR11, RECR Recebíveis Imobiliários. Ou seja, valor da cota R$ 101, dividendo yield distribuído 14,86%. Isso está acima da inflação, acima da Selic. R$15 foram distribuídos nos últimos 12 meses. A máxima foi R$ 106 e a mínima R$ 96. Você pode ver que a volatilidade não é tão grande assim desse fundo. Valor patrimonial por cota R$ 95, ou seja, está 1,06 acima do seu valor patrimonial. Não é nada muito exagerado, ainda para quem gosta de investimento em CRIs. Ele tem 165 mil cotistas e 24.258.940 cotas sendo distribuídas entre os cotistas. O último rendimento nada mais nada menos do que R$ 1,72. E aí a gente precisa entender quais que são os principais indexadores dos contratos, né? E a gente tem que olhar isso diretamente no site do fundo. A gente vai olhar um site aqui. Vamos ver aqui o PVP, a gente já olhou. Valor patrimonial por cota 95, está um pouco abaixo. O preço está um pouco acima, né? Então aqui a gente tem o padrão de distribuição 1,70, 1,50, 1,36, ou seja, sempre subindo a distribuição, porque, como eu já falei, os indexadores dos contratos são IPCA, inflação e IGPM, de contratos de dívida imobiliária. Então, com todos esses índices subindo, natural que os fundos estejam pagando um pouco mais. Tipo de gestão ativa, segmento de papéis. A gente vai ver o patrimônio líquido do fundo subindo. Aqui a gente tem as demonstrações de resultado. Tá? Nesse fundo aqui a gente vai investir 200 ações. Isso vai dar uma importância de R$ 20.252. R$ 1,72 foi o dividendo pago, vezes 200, é R$ 344 que foi distribuído. E você, no caso, ia receber, tendo aí 200 cotas, né, do RECR. Agora é o HGRE11. Também é um fundo aí Real Estate, ou seja, já é um fundo de tijolo. R$ 128 a sua cota, 8,23%. Agora você pode estar se perguntando, mas por que eu vou comprar abaixo da inflação? A gente não sabe por quanto tempo vai perdurar aí as suas altas, mas a tendência é que o ciclo de mercado oscila. E aqui a gente tem um padrão de distribuição, né? Então, se o preço desse ativo cai um pouco, o seu padrão em percentual aumenta, se sobe o percentual diminui um pouco, mas aí das duas formas você vai estar recebendo dividendos. Isso aqui é o mais importante. Ou seja, ele está muito abaixo do seu PVP, ou seja, preço sobre valor patrimonial dele está 0,79. Para alguns investidores isso é um excelente momento para investir, para outros uma ideia de segurança. Aqui ainda está em um bom contexto. Tem 125 mil cotistas e 11.817.000 cotas rodando no mercado aí. Última distribuição 78 centavos e vem mantendo essa distribuição. Aqui tem uma projeção de 2,75 para ser distribuído em dezembro. Então vamos ver aqui, ó. Esse fundo seria adquirido 100 cotas, seria uma importância de R$ 12.897. O dividendo distribuído foi 78 centavos, isso daria um rendimento aí de R$ 78. Olhando aqui o MCC-11, então a gente vai ver aqui, ó, fundo de investimento, capital de recebíveis imobiliários, mais um de papel, distribuição nos últimos 12 meses, 12,44%, R$ 12,10 de distribuição. Vamos ver o PVP dele aqui. O PVP está 1, então está bem em linha. R$ 97 é o valor patrimonial por cota e a cota R$ 97,30, não tem muita diferença. 85 mil cotas, 85 mil cotistas e 14.594.000 cotas. Vamos ver como é que está o crescimento aqui do seu patrimônio líquido. Bom,
Esse fundo seriam investidos aí 200 cotas, seriam uma importância de R$ 19.460. O seu rendimento foi de 1,10, vem sendo aí, ó, acima de R$ 1, R$ 1 ou acima, né? Aumentou agora. E seria uma importância aí de recebimento de R$ 220. Outro fundo que a gente vai olhar aqui, Real Estate, que fundo de tijolo, tá? Real Estate, o JS Real Estate Multigestão é um fundo misto, né? Então tem vários tipos de investimento aqui dentro. Então ele investe tanto em CRIs quanto em fundos de tijolo. R$ 77,00 é o valor de sua cota. O valor patrimonial 113, ou seja, um valor bem abaixo, o PVP, né? Então aqui já chama muita atenção para investidores. Tem 56 mil cotistas, 20 milhões de cotas. O último rendimento foi 49 centavos. Ou seja, o rendimento cai um pouquinho em relação às últimas distribuições, o início das distribuições de 2022. Vamos ver como é que está o seu aumento de patrimônio, vem sendo mantido. E vamos ver aqui a geração, os contratos de inquilinos, por exemplo. Aqui a gente vê distribuição por estado, né? Que os imóveis que eles possuem, aqui a vacância de 32%. O que é vacância? Tem aí um apartamento com um condomínio com 10 apartamentos, 8 estão locados, você tem 20% de vacância, que tem 2 espaços vazios. Então Rio de Janeiro tem um pouco, mas São Paulo toma conta de todo o seu portfólio aí. Os contratos acima de 36 meses, a grande maioria, mais de 60%, e os indexadores do contrato, mais uma vez aqui a gente tem como IPCA e IGPM, a grande maioria. Então, lajes corporativas. Esse fundo seria investir 300 cotas, isso seria uma importância de R$ 23.232. A última distribuição foi de 49 centavos, isso daria um investimento aí de R$ 147. O último agora que a gente iria estudar aqui para poder investir seria o XP Malls, ou seja, de shopping, né? Ou seja, uma distribuição aqui entre laje corporativa, galpão logístico e shoppings e os créditos recebíveis imobiliários. Então, uma diversificação que deixa a carteira um pouco mais conservadora, sem ser uma carteira muito agressiva, só de CRIs, por exemplo. Então, você tem aqui o XP com o valor patrimonial de 99 e o preço sobre o valor patrimonial abaixo. Você tem 259 mil cotistas, ou seja, conta com a grande participação de cotistas do mercado. Tem 18.681.000 cotas, distribuiu 68 centavos. Isso daria aí uma importância. A gente investiria 300 cotas, isso seria uma importância de 27 mil reais. O dividendo de 68 centavos vezes 300 seria 204 reais. Somando todos esses dividendos, a gente teria uma importância aí de R$ 1.233 de rendimentos mensais nas condições de hoje desses ativos, né? E o valor investido seria R$ 123.772. Agora eu deixo aqui uma questão, né, que a capacidade do fundo de poder pagar, mas a gente conta com riscos de renda variável, né, que é risco de gestão, o risco da volatilidade dos ativos, então notícias, gestão do fundo em relação ao seu patrimônio, em relação às novas aquisições de investimento, de dívidas. Então, se depende de muita coisa, tem que tomar cuidado ao investir no fundo, tem que ser feita uma análise bem bacana. E para muitas pessoas, os 123 mil reais pode parecer longe, mas se você tem hoje 123 mil reais, tem 120 mil reais para começar a investir e quiser colocar isso tudo de uma vez, e o mercado sofrer aí um pouco mais, a gente sabe que a inflação está subindo muito ainda, a gente sabe que os preços de ativos de renda variável podem sofrer mais, tanto com o aumento de Selic quanto o aumento da inflação. O portfólio pode sentir um pouco e você não está preparado para essa pressão. Então a gente indica que você comece aos poucos, e esse aos poucos quer dizer que você vai adquirir experiência ao longo do tempo, para quando chegar a volatilidade maior na sua carteira, você não sofra tanto dor emocional, tanto medo, né, de seu dinheiro estar oscilando, e você fique sempre aí ciente do seu recebimento dos seus dividendos. Eu queria deixar aqui um outro detalhe, que a gente trazendo aqui o BTLG, que é um fundo de gestão do BTG, R$ 97,00. Aqui está o valor, o preço do valor patrimonial está muito próximo a o último distribuição foi 72.
Então a gente vê aqui uma sequência de distribuição muito contundente. O fundo é híbrido, então você tem aqui imóveis industriais e logísticos, é o segmento dele. Um aumento do patrimônio líquido, ou seja, trabalho dos gestores sendo feito. E aqui, nesse documento, a gente consegue ter acesso, por exemplo, dentro do fundo, a gente consegue ter acesso, por exemplo, a quais que são os inquilinos. Né? Você vai entender aqui, depois que você comprar o fundo, até antes de você comprar, você saber quem está te pagando aluguéis. Então a gente vê aqui a Cote, Magma, Supermarket, Itambé, Cerati, Natura, Fensa, Continental, Westrock, BRF, SBC. Então você tem aqui, por exemplo, quais são as grandes empresas que são inquilinas desse fundo, de quais empresas você vai estar recebendo aluguéis. E isso é que é interessante você saber. Quando você compra um fundo, você saber que a Natura está te pagando aluguel, que aí também está te pagando aluguel, que você sabe que são grandes empresas. A Brasil Foods, a BRF está te pagando aluguel por você adquirir cotas desse fundo aqui, por exemplo. Essa é a grande questão dos fundos imobiliários. Então, essa é uma ideia que eu queria deixar muito bem claro aqui para vocês, que foi só um estudo, né, uma ideia e um exemplo de que você olha ali. Você comparar, na hora de você comprar, você tem que comparar fundos do mesmo setor para ter aí mais embasamento na tomada de decisão. Na descrição do vídeo aqui tem um e-book completinho que você pode baixar direto do Instagram para poder estudar mais sobre fundos imobiliários. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Envia ele para mais pessoas e deixa aqui nos comentários se você já começou a investir, qual que é a sua ideia para investir em fundos imobiliários, o que mais que você precisa para começar, né? Tem mais vídeo no canal, no Instagram tem muita coisa também, tá bom? Seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever e aquele abraço, excelentes investimentos.